Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, vocês se lembram da aula anterior, que a aula era de macronutrientes, onde a prof comentou sobre carboidratos, lipídios e proteínas? A aula de hoje é a continuação, tá? A aula de hoje é sobre micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, onde eles são encontrados, tá? Então, na foto vocês já vão estar percebendo, nas frutas e nos vegetais. Basicamente, seria isso. Mas o que são esses micronutrientes, tá? Quando eu falo em micronutrientes, eu não estou falando de caloria, eu não estou falando de energia. Então, eu não estou falando de aporte calórico, eu não estou falando de quilocaloria, eu não estou falando de peso, eu não estou falando de nada, tá? Então, micronutrientes, ele não fornece energia e eles não são calóricos. E a principal via de eliminação desses micronutrientes é pelas fezes. Existe, sim, uma discreta eliminação pela urina, né, pela via urinária, mas quando eu estou falando de vitaminas e minerais, a principal via de eliminação seriam as fezes, tá? A importância dos micronutrientes é porque eles são envolvidos nas relações do metabolismo energético e a sua síntese, a sua produção, geralmente se dá pelo fígado e a absorção desses micronutrientes pelo intestino delgado. Aqui eu vou falar brevemente sobre quais são os micronutrientes, começando pela vitamina A, tá? Qual que é a principal função da vitamina A? Quando a gente fala de vitamina A, a gente fala de visão. Então, ela participa do processo visual e também da manutenção de peles e mucosas, e também relacionado ao crescimento e reprodução humana. A deficiência da vitamina A, então, quando a gente não consome essa vitamina, geralmente se dá cegueira noturna e, em alguns casos mais graves, cegueira irreversível. É comum no Brasil? Sim, é comum no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, essa deficiência de vitamina A. Mas, onde a gente vai estar encontrando a vitamina A? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, uma imagem representativa, tá? Então, a gente vai estar encontrando uns vegetais alaranjados, de cor alaranjadas, principalmente cenoura, abóbora, manga, laranja, pimentão amarelo, algumas outras fontes também, mas principalmente vitamina A, vegetais alaranjados. Tudo bem? Então, vitamina B. Vitamina B é muito falada, muito tomada, muito ingerida, né? Via cápsulas, mas o que são vitaminas B? Então, aí quando eu falo de vitamina B, são várias vitaminas, tá? Então, eu tô falando do complexo B. Começando pela vitamina B1, então. Elas estão envolvidas na respiração celular. A deficiência da vitamina B1 é a beriberi, que são esses pontinhos vermelhos que se dá no corpo inteiro, principalmente nas mãos e nas extremidades, então nas mãos e nos pés. E quando eu falo de vitamina B, ainda existe a vitamina B3. Ela está envolvida no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios. Então, por isso que foi importante a aula anterior, em que eu relatei para vocês o que são carboidratos, o que são lipídios e o que são proteínas, tá? Então, quando eu falo em vitamina B3, aí já seria outra vitamina, ela vai estar envolvida nesse metabolismo. E a deficiência da vitamina B3 são essas... Parece, quando a gente vê visualmente os nossos pacientes, parece queimadura, mas não é uma queimadura. Ela é bem parecida com uma queimadura, tá? O nome disso é pellagra. Então, às vezes a gente observa, né? Manchas, às vezes a gente observa queimadura e a gente acha que são causas secundárias. Mas não, é falta de vitaminas e de nutrientes, tá? É muito comum, principalmente em idosos, essa deficiência de vitamina B3, onde a gente, em primeiro momento, a gente acha que é uma queimadura, mas não é. Se chama pellagra, que é a deficiência da vitamina B3. Aqui eu coloquei para vocês as fontes de vitamina B, tá? Então, assim, não existe uma fruta que tem somente a laranja, por exemplo, ela é somente fonte de vitamina C. Ou a cenoura, ela é somente fonte de vitamina A. Existem frutas e vegetais que elas vão ter mais em quantidade, mas todas as frutas e vegetais, elas vão ter vitamina A, B, C, D, todas, tá? Mas, principalmente, quando eu tô falando de vitamina B,
eu estou falando de salmão, eu estou falando de vegetais, eu estou falando de grãos, camarão e ervilha. Por isso que a gente em muitos casos, principalmente em idosos, a gente observa essa deficiência dessa vitamina, que são os pontinhos, que são as pelagras, que são o beriberi, que são essas queimaduras, tá? Então, assim, pacientes que fazem o uso de dieta vegetariana, ou seja, dieta sem carne, elas vão ter deficiência dessa vitamina do complexo B. Por isso que em alguns casos, o nutricionista hospitalar, ele vai estar entrando com suplementação. Tudo bem? Agora, a vitamina C é a nossa vitamina queridinha, é a nossa vitamina mais conhecida. Qual que é a principal função? Existem várias funções, mas como eu estou tentando resumir e simplificar tudo isso para vocês, para que não seja uma aula cansativa, a prof está focando somente na função principal, tudo bem? A função da vitamina C é porque ela participa do sistema de proteção antioxidante. A deficiência é essa gengiva inflamada, essa gengiva vermelha, essa gengiva sangrando, tá? Então, observa-se muito em pessoas que não fazem o uso de frutas, principalmente, tá? Essa gengiva sangrando, essa mancha na boca é sinal de falta de vitamina C. Mas onde eu encontro vitamina C? Na laranja, sim, claro, mas também em quase todas as frutas a gente vai estar encontrando essa vitamina C. Morango tem muita fonte de vitamina C, kiwi, uva, maçã, banana, algumas hortaliças como alface, tá? Mas assim, quando eu falo em vitamina C, liguem em frutas, tá? Liguem em laranja, liguem principalmente em morango e kiwi, tudo bem? Aqui, vitamina D, o que eu preciso que vocês saibam, tá? Quando a prof fala em vitamina D, quando vocês ouvem a palavra vitamina D, é porque ela tem função hormonal, então, e ela também auxilia para manter o metabolismo mineral normal. O que, que é isso, prof? Quando eu estou falando de ossos, tá? Então, vitamina D, calcificação óssea, sempre calcificação óssea. Vitamina D, ligue-se sempre a ossos. E a deficiência de vitamina D, então, quando o nosso paciente ele não vai estar ingerindo a vitamina D na dose correta, a deficiência é osteoporose, que acontece muito, né? A gente já deve conhecer, ou a gente já conheceu alguém que tem essa doença, que é a falta de vitamina D, que é esse enfraquecimento dos ossos e das articulações. Osteomalácia. Osteomalácia não é muito conhecido no Brasil, somente em países subdesenvolvidos ou como a África, tá? Regiões africanas, e também o raquitismo. Aqui eu coloquei para vocês essa figura ilustrativa das crianças, onde elas estão com a perninha em formato de V, tá? O que, que é essa foto com as crianças em formato de V? É quando ela tem deficiência da vitamina D, então ela não vai conseguir fazer a união dessas duas pernas, então elas vão ter aqui a anatomia normal na primeira imagem, tá? Os ossinhos normais e os ossinhos de uma criança raquítica, tá? Então, a gente ouve muito falar em raquitismo, crianças raquíticas. Geralmente acontece com crianças. Prof, como é que essa criança cresce? Ela não vai conseguir se desenvolver normal, ela não vai conseguir ter um andar normal, tá? Então, uma vez que a pessoa adquiriu osteoporose, osteomalácia e raquitismo pela falta da vitamina D, ela nunca mais vai conseguir reverter essa situação. O osso, outra coisa importante para falar para vocês, o osso ele fica em formato esponjoso, né? Então, por exemplo, em aulas de radiologia, por exemplo, a prof explica, os ossos eles vão ficar em formato esponjoso mesmo, não é aquele osso durinho que a gente tem, né? É o osso em formato esponjoso mesmo, o osso frágil, o osso fraco. Tudo isso é a carência da vitamina D. Mas quais são as fontes da vitamina D? Ela não muda muito da fonte da vitamina B, tá? Que são as carnes. Então, vitamina D também a gente, assim, principalmente leites e iogurtes, mas a gente vai encontrar em proteínas como o ovo, como o salmão e como feijão, mostarda, tá?
Mas assim, vitamina D, leite, iogurte, ovo, salmão e as carnes em geral. Agora, sobre a vitamina E, qual que é a função da vitamina E? Tá? Então, ela faz a proteção das nossas membranas celulares, ela também tem função de antioxidante e ela está ligada no envelhecimento precoce, tá? Então, quando a gente ouve tal creme tem vitamina E, ele é anti-age, ele é anti-idade, ele é anti-envelhecimento, realmente, se ele tiver composto de vitamina E, é essa a função básica da vitamina E. Preciso que vocês decorem qual que é a função de todas as vitaminas? Não, só das mais importantes. No final da aula eu já vou falar qual é. Qual que é a deficiência, então, dessa vitamina E? Pacientes que têm deficiência da vitamina E, geralmente eles vão ter deficiência de anemia, tá? Então, a vitamina E, ela tá ligada nessas funções de ferro, nessas funções de transporte de oxigênio para o nosso organismo. Então, quando o nosso paciente ele tem glóbulos vermelhos normais, aqui na imagem está representando os glóbulos vermelhos normais, mas quando esse paciente ele tem deficiência de vitamina E, ele vai ter esses glóbulos vermelhos danificados ou em menor tamanho, ou em menor quantidade também. E isso causa anemia hemolítica, tá? Então, vocês sabem melhor que eu que existem vários tipos de anemia. Mas a anemia hemolítica, ela é diretamente relacionada à carência de vitamina E, tudo bem? Mas quais são as fontes de vitamina E? Então, são os óleos, são as gorduras, as castanhas, principalmente castanha do Pará, castanha do caju, óleo de oliva, azeite de oliva, óleo de soja, vários grãos, tá? Azeitonas. Então, vitamina E eu estou relacionando a lipídios, a gorduras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os minerais. Então, os minerais que a gente mais conhece hoje é o cálcio, tá? Qual que é a principal função do cálcio? Ele participa dos processos de coagulação sanguínea, ele também tem função neuromuscular, funções de contração muscular, funções de transmissão nervosa, sinapse nervosa para o cérebro, e ele também é componente de ossos e dentes. Então, geralmente, quando eu falo de cálcio, quando o profissional ele fala de cálcio, ele está diretamente relacionado com vitamina D, tá? Antes que vocês perguntem. Existe essa disfunção de cálcio e vitamina D? Existe, mas eles são diretamente correlacionados, tá? A deficiência do cálcio, então, é o osso esponjoso que eu já comentei para vocês, em caso de osteomalacia e raquitismo. A principal fonte de cálcio não muda praticamente nada da principal fonte de vitamina D. A única diferença entre o cálcio e a vitamina D em fontes é a questão que a vitamina D ela pode ser absorvida pelo sol e o cálcio somente por fontes alimentares. Mas a deficiência é a mesma. Ele vai estar relacionado ao metabolismo dos ossos e o cálcio, a vitamina D. E o cálcio dos ossos também, mais dos dentes também. Aqui, o nosso outro mineral de importância é o ferro, tá? O ferro, a principal importância dele é porque ele faz o transporte de oxigênio no sangue. Olha aqui, já estou falando de volta sobre a deficiência do ferro, tá? Estou falando de anemia também, tá? Então, o ferro, ele tá relacionado diretamente aos níveis de hemoglobina no sangue e indivíduos anêmicos que têm a menor quantidade de hemoglobina no sangue vai causar anemia, tanto vitamina E quanto ferro. Então, aqui a gente consegue relacionar vários nutrientes com as mesmas funções no organismo. Mas quais são as fontes de ferro, tá? Então, fígado, feijão branco, feijão preto, feijão vermelho, tem diferença, prof? Eu me alimentar se tiver com anemia do feijão branco, do feijão preto, do feijão vermelho? Não tem diferença nenhuma. Em questão de fonte de ferro, não tem diferença nenhuma, tá? Então, as carnes vermelhas são fonte de ferro, os grãos, as castanhas, a mostarda, a rúcula. Então, os vegetais verdes escuros, eles são fontes de ferro, além das carnes também, principalmente quando eu estou falando de fígado e estou falando de carne vermelha, tá? Então, quanto mais vermelha for a carne, mais
mais ferro ela vai ter, tá? Então, elas são correlacionadas. Então, assim, carne de frango tem ferro, professora. Carne de frango tem ferro, mas não tanto a carne do boi, tá? Então, repito, quanto mais vermelha essa carne, mais ferro ela vai ter. Mais indicada para o paciente anêmico ou paciente que tem deficiência em hemoglobina. E o sódio, tá? Então, quando a gente fala em sódio líquido, responsável pela distribuição de água no organismo, suor, sódio, igual a sal, tá? Então, o sódio, ele é um sal encontrado no nosso organismo. É um sal natural que nós produzimos. Ele é importante a gente se alimentar com sal? Sim, né? Mas em pequenas quantidades, em média 2 gramas por dia só. A deficiência do sódio, então, quando a gente está carecendo desse mineral no nosso organismo, estou falando de hiperidrose e hipersudorese. Então, o paciente que ele sua demais, que ele fica muito nervoso, que soa pela mão, que soa pela testa, que soa pelo pé, soa em vários lugares, geralmente esse paciente vai ter deficiência de sódio, porque o corpo ele não vai estar em equilíbrio de água no organismo. Então, tem deficiência, libera água. É isso mesmo, prof. Tem deficiência de água, tem deficiência de sódio, libera água. É isso mesmo. Quer dizer que o corpo está ficando super aquecido, tá? As fontes alimentares do sódio é o nosso sal. O nosso sal de cozinha ou os nossos sais. Aqui, coloquei também como questão de curiosidade, tá? Sobre o iodo. O iodo está relacionado, então, à principal função na reprodução humana e ele também tem função neuromuscular e no nosso metabolismo. A deficiência do iodo, então, é a tireoide, né? O bócio também. Não sei se vocês já devem ter observado pessoas que têm essa glândula tireoidiana elevada, tá? Então, isso é deficiência de iodo, tanto o hipotireoidismo quanto o hiper é excesso, tá? O hipo é a deficiência do iodo. Então, ele é super correlacionado. E também isso influencia muito em ganho ou perda de peso, dependendo qual o caso que o paciente, se ele está sofrendo por excesso ou se ele está sofrendo por deficiência, tá? Mas quando eu falo em iodo, geralmente relacione a glândula tireoide. O nome disso é bócio, tá? Bócio endêmico. E quais são as principais fontes de iodo, tá? As principais fontes de iodo, então, são salmão, sal rosa do Himalaia, azeitona, batata, milho, caqui, os peixes e os grãos. É difícil dar deficiência de iodo, prof? Não, é muito fácil, né? Porque geralmente a gente não come salmão, porque geralmente a gente não faz ingestão de sal rosa do Himalaia, porque geralmente a gente não faz ingestão todo dia, né? Mensal de caqui. O que mais a gente encontra? Na batata e no milho, mas não tem muito, né? Então, geralmente a gente não faz ingestão de peixe todo dia. Então, a gente observa muito nas clínicas, a gente observa muito em casos hospitalares de deficiência de iodo, que é essa glândula tireoidiana aumentada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim. Se estiver muito rápido, eu dou um jeitinho de dar uma diminuída, aumentar essas aulas, tá? Mas, aqui, eu deixo uma frase para vocês. Que o seu alimento seja o seu remédio, porque é exatamente isso mesmo, né? Às vezes a gente consegue alcançar uma alimentação saudável e diminuir, sim, doenças. Por isso eu coloquei as deficiências para vocês vão observar muito, ou vocês conhecem alguém que tem essas deficiências, tá? Então, um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.